Estamos chegando ao fim do semestre. Passou rápido e podemos ter pessoas compartilhando. Vocês agora terminaram de fazer o trabalho do livro sobre liderança. Foram muitos aprendizados. E eu, como sempre digo, se não há transformação, não há educação. Se não há transformação, não há aprendizado. Espero que todos os conhecimentos compartilhados e aquilo que pudemos ver e escutar puderam trazer lições para a vida de vocês muito especiais. Então, julgo ser a última aula, eu queria compartilhar com vocês, abrir meu coração e compartilhar lições preciosas que julgo importante para a sua vida. Deixa eu começar dizendo o seguinte. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Não havia absolutamente nada e Deus criou todas as coisas. Sabe, foi assim que Deus disse, haja luz, e Deus fez o sol para brilhar e iluminar o dia. Deus fez a lua para iluminar a noite. E Deus fez as estrelas para povoar os céus. E aí Deus fez os peixes para povoar o mar. Deus fez os pássaros para voar nos ares e cantar. E Deus disse que tudo era bom. Até que Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E Deus disse que o homem era muito bom. E Deus disse uma coisa, que o homem teria domínio sobre todas as coisas. Sabe, e quando Deus criou o homem, Deus criou com um propósito. Para que ele dominasse sobre todas as coisas, inclusive sobre si mesmo. Deus nos criou com um propósito. E aí eu costumo dizer, o grande líder, ele primeiramente descobre qual é o propósito da sua existência. Qual é a sua missão? Se nós não conhecemos a nossa missão, não conseguimos liderar nada nem ninguém, porque liderar para quê e por quê? E compreender a nossa missão é essencial para o nosso viver e para a nossa felicidade. Então, quando Deus nos criou como um propósito. E o propósito de Deus, primeiramente, é que possamos viver para a glória dEle e para trazer alegria ao mundo e para que possamos edificar o povo dEle, possamos construir algo diferente. Então, você está aqui nesta terra porque você tem um propósito de vida. Qual é o seu propósito? Se nós queremos liderar, precisamos começar a liderar por nós mesmos. Lembra do profeta Isaías, no capítulo 6 do seu livro do profeta Isaías? Isso aconteceu por volta de 625 anos antes de Cristo. E o profeta disse, no ano em que morreu o rei Osias, eu vi ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. E Isaías disse, eu vi então serafins que voavam com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Então ele disse, naquela experiência que eu tive ao ver Deus, a sua santidade, ele disse, ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe que o segredo para uma grande liderança é primeiro conhecermos a nós mesmos. Quando Isaías foi confrontado com a grandeza de Deus, ele olhou para si e disse, ai de mim que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Senhor. Antes de querer liderar qualquer pessoa, qualquer projeto, eu preciso liderar a mim mesmo, conhecer as minhas virtudes e as minhas fragilidades, conhecer os meus pensamentos, dominá-los e então traçar um projeto de vida que primeiramente glorifique a Deus, segundo, abençoe pessoas e me faça ser um homem feliz e realizado. Só conheço a completude da vida, a realização do meu ser, quando entendo a missão de Deus. E a pergunta que eu começo primeiro é essa, você conhece a sua missão? Você sabe qual a razão pela qual você se encontra nessa terra? O que você vai liderar? Para que você vai liderar? Por que você vai liderar? Ao conhecer a sua missão e o seu propósito nessa terra, você começa a descobrir a razão da sua existência e por que você está aqui, e qual é o projeto de Deus para você, e qual é o plano de Deus para você. E ao descobrir o plano de Deus para você, você começa a traçar projetos e planos extraordinários que hão de não apenas trazer benefícios para a sua vida nesta terra, mas também na eternidade. Qual é o plano de Deus? Qual é o projeto de Deus? Qual é a sua missão? Primeiramente, o líder tem que saber qual é a sua missão. E ao
conhecer a sua missão, ele pode então assim liderar pessoas, projetos diante de Deus. Qual é a sua missão? Outra coisa que quero destacar que é muito importante na vida de um líder é fazer tudo com paixão. É me entregar plenamente, é fazer aquilo com amor. Sabe, quando não nos entregamos, quando não temos paixão por aquilo que fazemos, aí sim fica muito difícil, comprometemos qualquer projeto que seja. Um dia uma pessoa chegou no meu office, né, no meu gabinete, e disse: olha, alguém me mandou aqui porque disse que o senhor poderia me ensinar como eu posso ser bem-sucedido e ser um homem rico. Eu olhei para ele: alguém disse isso? Deixe-me fazer duas perguntas, perguntei àquele jovem senhor. Me fale uma coisa, em que você é algo, me diga algo que você é muito bom, mas você é bom acima do normal, mas que você ama muito, muito fazer isso. E ele parou, pensou e nada respondeu. Eu disse: você jamais pode conseguir qualquer coisa se você não tiver paixão e habilidade para fazer. É interessante, quando fazemos com paixão, a nossa produtividade é muito maior, a nossa realização é muito maior e, consequentemente, os frutos são grandiosos. Então, quando for fazer algo, faça com paixão. Não faça pelo salário, não faça pelo status, não faça pela obrigação, não faça pelas responsabilidades, faça com paixão. Paixão é um ingrediente necessário, sabe, e crucial para o desenvolvimento de um grande líder. Se primeiro é conhecer a minha missão e o meu propósito, aquele que Deus deu, aquele que Deus me preparou para fazer, mais do que o meu próprio, aquele que eu tenho certeza que Deus me separou e Deus me fez para fazer, e então começo a ter paixão e amor por esse propósito, serei um grande líder. Serei um líder que haverei de contagiar muitas pessoas e haverei de contagiar pessoas e elas verão Deus na minha vida e verão sucesso na minha vida. E mesmo ao chegar, antes de começar o projeto, já enxergarão que eu sou um homem de sucesso, porque o meu coração, o meu sentimento e a minha paixão estão exatamente naquilo que eu vou fazer. Não faça nada sem paixão. Até este curso mesmo. Não faça só por fazer, não faça só pelo status, para manter esse status. Não faça apenas por fazer. Ponha o coração, faça com paixão e você vai para o next level, você vai para o, vai para um ambiente maior e melhor. Paixão é a segunda coisa que quero destacar no meu compartilhar desta aula. Primeiro, busque a vontade de Deus e conheça o propósito de Deus na sua vida. Segundo, faça com paixão aquilo que vier às mãos. Outra coisa que eu quero destacar é o cuidado daquelas pessoas que Deus colocará na sua vida para você trabalhar com elas, para você liderá-las. E quando eu penso em liderança, é ter o cuidado daquelas pessoas que vão me cercar, que vão trabalhar comigo, me ajudando a alcançar o projeto e o plano que tenho como líder que sou. Então, cuidar dessas pessoas. Não vê-las apenas como objeto para usá-las e depois descartá-las. Não vê apenas como um meio para você alcançar um objetivo. Então, utilizar essas pessoas para alcançar um objetivo. Eu preciso ver as pessoas que estão ao meu redor e os meus liderados como aquelas pessoas que Deus me colocou como parte do projeto de Deus para a minha vida. Então, eu vou ter cuidado dela. E cuidado significa saber quem é essa pessoa, conhecer a família dela, saber onde ela mora, quais são as necessidades, o que ela está precisando. Ela não é uma máquina, ela não pode ser usada, ela é uma pessoa que Deus deu, é um presente de Deus. E quando eu olho para as pessoas que estão ao meu redor, que trabalham comigo, cada uma delas eu agradeço a Deus porque são parte da minha vida. Eu devo ter cuidado para com elas. Quando Deus me coloca como líder, é para que eu cuide delas, é para que eu tenha cuidado desses meus liderados. Então, mais uma coisa, tenha cuidado. Cuidado significa amor por elas, ter sentimentos por elas, por essas pessoas, compreendê-la, trabalhar para que elas possam se desenvolver naquilo que elas estão fazendo.
Nós cometemos um erro. Às vezes nós queremos trazer alguém para trabalhar conosco. Nós não explicamos o que queremos, nós não falamos como gostamos e queremos que esta pessoa faça. E a não fazer da forma que nós queremos ou gostamos, então logo vamos em cima e reclamamos e diminuímos e falamos para ela que nós não gostamos. Mas nunca falamos de como gostamos ou como queremos. Então, primeiramente, eu quero dizer que ao ter cuidado, eu tenho que dar exemplo. Eu sou um exemplo e o cuidado para com essa pessoa me leva a dar o exemplo mostrando para ela como agir, como ser. Carlos Drummond de Andrade disse: amar só se aprende amando. É um processo e quanto mais eu amo, mais recebo amor. Quanto mais eu cuido, mais sou cuidado. Quando as pessoas trabalham apenas pelos salários que elas recebem, elas nunca vão dar 100% da vida delas daquilo que elas podem produzir. Vão dar sempre menos. E as pessoas não ficam num trabalho por muito tempo apenas pelo salário, por melhor que seja. Elas estão em um lugar onde elas se sentem cuidadas, amadas, elas são importantes, elas fazem parte de um projeto, não apenas de uma empresa, de uma instituição fria, elas fazem parte de um projeto e ela entende que aquele projeto é muito importante. E porque ela é amada e cuidado, ela passa a amar também o seu líder e a cuidar do seu líder e lutar e usar todas as forças e tudo que tem para que os projetos sejam alcançados e realizados. Por isso tenha cuidado. Eu entendo perfeitamente que cada pessoa que Deus coloca diante de nós é para que possamos cuidar delas, amá-las, orientá-las, ajudá-las. É por isso que Deus coloca pessoas em nossas vidas, nunca apenas para nos fazer alcançar um projeto, mas para que possamos cuidar delas e juntos alcancemos aquilo que Deus quer que alcancemos. Um outro ponto que quero destacar: quando temos liderados, nós os temos para desenvolvê-los como pessoas e como profissionais. Sabe, é interessante que Jesus, quando estava terminando o seu ministério, no capítulo 15 do Evangelho de João, ele chama os seus discípulos para uma reunião. E ele diz o seguinte: olha, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Toda vara em mim que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. E o Senhor deseja que estejamos ligados nele. Isso significa que ele precisa estar ligado em nós para nos desenvolver. Existe uma conexão. Eu jamais vou desenvolver o meu liderado se estou desconectado, se estou distante. Aliás, uma das grandes reclamações que nós temos é quando o líder se põe numa posição de distância, isolado, e não como parte de uma equipe. Aliás, eu entendo profundamente e perfeitamente é que quando estou liderando, eu estou servindo. E o meu papel é para que os meus liderados tenham êxito e tenham um sucesso. E o meu papel é criar todos os meios e trazer todas as ferramentas possíveis para que eles tenham sucesso. E muitas vezes eu fico assim, observando e vou criando os meios e trazendo as ferramentas para que eles sejam bem-sucedido. É interessante que Jesus, quando começou o seu ministério, ele escolheu 12 homens. E durante esses 3 anos que ele viveu antes da sua crucificação, ele pôde ensinar, compartilhar, de forma a mostrar a esses homens o que deveriam fazer, como deveriam fazer. E o Senhor foi os desenvolvendo do ponto de vista emocional, do ponto de vista de plano, do ponto de vista da missão que ele haveria de cumprir. E então Deus vai preparando esses homens de forma espiritual para que quando ele se retirasse, eles pudessem continuar. E olha, quando Jesus foi crucificado, ele deixou na mão desses 12 homens o futuro do cristianismo. Mas Jesus o ensinou muito bem. Jesus os amou, deu o exemplo, caminhou com eles e eles puderam ver o exemplo de Jesus. E eles foram preparados para dar continuidade à obra. Tem líderes que eles se vangloriam que quando eles saem nada acontece. Esse é um péssimo líder. O líder é aquele que ele é tão bom que ao sair não se sente a ausência dele, porque ele preparou uma equipe tão bem, tão bem. Eu costumo dizer que a equipe ela reflete o que o líder é. Ele não precisa dizer muita coisa,
mas ele implantou, sabe, a personalidade dele na liderança, a forma dele na liderança, que na sua ausência tudo acontece exatamente como ele gostaria que acontecesse, mesmo sem dizer nada, porque ele ensinou e desenvolveu os seus liderados a fazer exatamente aquilo como ele fazia. E os outros, como uma voz que ecoa, ou mesmo como uma sombra na ausência desse líder, dá continuidade ao projeto e são bem-sucedidos. Assim como Jesus, quando foi aos céus, deixou na mão dos discípulos a continuidade do ministério dele, da pregação do Evangelho. E olha, esses 12 homens fizeram com que o Evangelho chegasse até nós, mais de 12.000 anos atrás. Eu e você fomos alcançados pelo poder de Deus, pela salvação em Cristo Jesus, na morte na cruz do Calvário, porque o Senhor treinou, desenvolveu e preparou esses homens muito bem. Então, desenvolva os seus liderados. Como assim? O chame. Diga para ele exatamente o que eles devem fazer, como devem fazer. E assim eles aprenderão. E mostre a eles como fazer. E eles farão como você pensa que eles devem fazer. E aí será bem sucedido você, ele e todo o projeto. Então, desenvolva os seus liderados, fazendo com que eles sejam a extensão do que você é e do que você pensa. Não anulando a personalidade deles, deixando que cada um haja na liberdade da sua criatividade, da sua forma de ser, porque às vezes como líder nós queremos anular a personalidade do liderado, ou nós queremos que ele seja uma réplica do que nós somos, e não é verdade. Aliás, se eu preciso de uma pessoa igual a mim, eu não preciso, claro que não. Eu preciso de alguém totalmente diferente do que eu sou, como sou, do que penso, para que nessa diferença possamos nos unir. E na liderança, a diferença traz a unidade e a harmonia. Então eles vão fazer o projeto, mas de forma diferente. Anular a criatividade, anular a personalidade, destruir a identidade do liderado. Esta é a pior atitude que um líder pode ser. Jesus jamais anulou a personalidade de Pedro, ou de Paulo, ou de João. Cada um com a sua personalidade, sua forma de ser. E a gente usa cada um como eles são. E é nessas divergências e diferenças que formamos a unidade. Então, deixe o seu liderado agir na liberdade da sua forma de ser, na sua personalidade, na sua forma de atuar, mas fazendo aquilo que você quer que ele faça, com o seu exemplo, mostrando como ele deve fazer. E você vai ser bem-sucedido, seu liderado vai ser bem-sucedido e todos os seus projetos serão bem-sucedidos e Deus abençoará. Será tremendo isso. Uma outra coisa que quero destacar, um grande líder, um bom líder, um verdadeiro líder, ele tem autenticidade. Alguém já disse que levamos 20 anos para construir uma reputação e a destruímos em 5 minutos. Ser genuíno traz segurança e confiança. Então, a autenticidade é necessário. Nunca tente ser o que você não é. Nunca tente fazer aquilo que não é natural para você. Então, autenticidade e genuidade é um sinal importante do líder. É assim que ele ganha confiança, é assim que ele transmite segurança. As pessoas sentem que ele é o que, na verdade, ele é. Porque quando nós não somos autênticos ou genuínos, é questão de tempo. Logo se descobrirá que nós não somos aquilo que pretendemos, o que estamos tentando ser. E sabe uma coisa? Quando eu tento ser o que eu não sou, isso é pesado demais. Tudo que eu faço é doloroso demais, é tenso demais. E o ambiente começa a ser tóxico para mim porque eu não sou aquilo que estou mostrando que eu sou. E começo a andar, parece pisando em casca de ovos. E logo as pessoas vão percebendo que eu não sou exatamente o que eu sou. Então, em qualquer lugar, como líder, seja autêntico, seja genuíno, seja quem você é de fato. Jamais tente ser quem você não é, porque é uma questão de tempo.
E se você não é quem você é de fato, logo você perderá, sabe, perderá autoridade, respeito, e as pessoas não te verão de fato quem você é. Porque quando não somos genuínos, somos fake, somos apenas um rascunho de ser aquilo que nós não somos. E a pior coisa de um líder é ser o que não é. É interessante que as pessoas criam, vai no LinkedIn e escreve coisas e mostra coisa linda. Você já viu isso? E manda o currículo e diz que tem experiências e fez isso e fez aquilo. E logo nós descobrimos na primeira atividade que não é nada disso, que não tem esse conhecimento, que não é de fato esta pessoa, que o seu currículo, seu resumê, o LinkedIn que foi criado por alguém, um profissional para apenas construir uma imagem, é apenas uma imagem. E essa imagem logo será deteriorada, essa imagem será logo abafada e logo se perderá com o tempo. Uma pessoa autêntica, ela é genuína, ela é verdadeira. E isso faz com que ela possa construir relacionamentos verdadeiros e sinceros também. Na medida que somos autênticos, construímos relacionamentos verdadeiros. Seja no trabalho, seja na igreja, seja em casa. Por isso, seja autêntico, seja genuíno, seja quem você é. Você vai ser feliz. Sabe que a maioria das pessoas elas são infelizes porque elas não são o que elas são. Elas são aquilo que os outros querem que elas sejam. E quando nós tentamos ser o que nós não somos, nós vamos de encontro à nossa identidade e nos perdemos. Por isso, você quer ser feliz? Seja quem você é. E use o melhor de quem você é. As pessoas precisam respeitar você como você é. Seja genuíno, seja autêntico e dê o seu melhor, construindo valores, relacionamentos e verdades, por ser você quem você é. A liderança também tem suas ambiguidades, né? Às vezes paradoxo. Por exemplo, ser humilde. Humildade não significa que vou permitir que as pessoas abusem de mim, né, da pessoa que eu sou. Humildade, eu costumo dizer que é o esvaziamento de mim mesmo, sabe, como pessoa, e permitindo que Deus me encha, e aí não me sentindo superior aos outros, mas desejando que possamos caminhar juntos. Humildade é reconhecer minhas limitações, minhas fragilidades. Quando eu chego onde eu chego, não foi meramente consequência da minha capacidade, da minha intelectualidade, então das influências políticas. Eu entendo que algo de sobrenatural aconteceu e Deus permitiu que eu chegasse onde eu cheguei. E humildemente reconheço isso, que não foi meramente, simplesmente fruto do meu merecimento, dos meus esforços. Algo de Deus fez com que acontecesse. Chama-se humildade. Mas eu preciso ser assertivo também. Me faz lembrar agora quando Jesus chega no templo e era a festa da Páscoa e dizia que todos os homens acima de 18 anos, num raio de 18 quilômetros, todos os judeus se dirigiam a Jerusalém para a grande festa da Páscoa. A Páscoa era a grande celebração do povo judaico, que celebrava, né, a libertação da escravidão egípcia. Então eles iam para Jerusalém. E muitas dessas pessoas iam oferecer sacrifícios, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. E então, quando Jesus chega no templo, encontra ali vendedores, pessoas transformando o reino dele, e vemos religiões, e infelizmente, acontecendo em nossos dias, transformando o que é de mais belo na religião, que é a gratuidade do amor e a graça do amor de Deus, em tudo pago, tudo sendo vendido, fazendo do evangelho uma mercadoria barata. Infelizmente, essa é a verdade. Mas sabe, quando Jesus chega no templo e vê aqueles homens fazendo do reino, fazendo da religião um mercado, ele então derruba as bancas, ele expulsa aquelas pessoas ali do templo. Precisamos ser assertivos também. Ao mesmo tempo que eu sou humilde, eu preciso ser assertivo. Quando me posiciono e digo para os meus liderados, vamos fazer assim, é assim. Eu quero assim.
E então eu determino algumas coisas que preciso determinar quando se for necessário, quando se fizer necessário. Eu preciso ser assertivo, dizer, olha, sabe, eu gostaria que você fizesse melhor, sabe, eu não gostei disso. Às vezes nós deixamos que as coisas evoluam, e a pior coisa de um líder, meu pai já dizia, é deixar do jeito que está para ver como é que fica. As coisas não se resolvem por si mesmo. E temos grandes líderes, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que não tem a capacidade de tomar decisão, porque está preocupado com a popularidade, com o que vai trazer. E quando um líder começa a se preocupar muito com o sentimento do outro, e não com a harmonia, não com o projeto em si, ele prejudica a si próprio e ao projeto e ao grupo. Então, ser assertivo com amor, dizer a verdade com amor se faz necessário. Dizer, olha, não é assim, nós temos que caminhar nessa direção. Eu não gostei desse passo aqui, não foi bom, vamos fazer dessa forma. Ele precisa ser assertivo, dizer é assim, assim, porque senão ele perde o controle. Então, na mesma hora que eu preciso ser humilde, preciso ser assertivo, dizendo exatamente o que desejo. Eu conheço líderes que não conseguem ser assertivos, eles não conseguem expressar aquilo que estão pensando ou desejando. E aí tem dificuldade, e depois fica frustrado e chateado porque as coisas não aconteceram da forma que ele gostaria, mas não teve a capacidade de ser assertivo, dizer exatamente, olha, eu quero a cor verde, verde escuro. Não! Então você como líder precisa ser assertivo. Deixa eu destacar outra coisa importante. Não existe líder que tenha medo de tomar decisão. Há duas coisas que eu quero chamar a sua atenção. Se você tiver, você vai liderar em qualquer lugar, em qualquer profissão, em qualquer ponto desta terra. Primeiro, você precisa ser um decision maker, um tomador de decisão. Você não pode temer tomar decisão. Nós acertamos e erramos. E erramos muitas vezes quando tomamos decisões. Mas um líder não pode ser alguém que tem medo de tomar decisão. Alguém que, eu costumo dizer, avoid, alguém que evita tomar decisões. Um líder não pode ter medo de tomar decisões. Você precisa tomar decisão. Mesmo que seja para errar, precisa tomar decisão. Outra coisa, um líder precisa ser um solving problem, um cara que vai poder ajudar nas soluções dos problemas. Qualquer problema que vier ao líder, ele tem que ter a capacidade, né, e aí sob a direção de Deus, resolver os problemas que surgirão. E é justamente o segredo é na solução desses problemas que nós vamos resolvendo e construindo e realizando o projeto que temos. Então, resolver problemas. Nós passamos como líder mais tempo, às vezes, resolvendo problemas do que qualquer outra coisa. E o papel fundamental do líder é ser alguém que sempre tenha capacidade de resolução de problemas. Um líder de sucesso, ele é proativo. Sim, ele pode antecipar e planejar. Qual é o segredo e o sucesso dos líderes, daqueles que realizam projetos? É porque ele chega antes dos outros. Porque há uma tendência de mercado, há uma tendência do futuro. Então, o que ele faz ao sentir isso? Eu chamo de espírito de discernimento também. Ele entende, ele é proativo ao analisar o cenário e as tendências e antecipa e cria programas e projetos que vão antecipar aquilo que ainda vai acontecer. Então, ele é proativo. Agora, deixe-me destacar algumas coisas para um grande líder. O grande líder, para mim, ele precisa ter três coisas fundamentais. Primeiro, um líder, ele tem pensamento crítico. Ele não recebe qualquer informação e absorve. Ele não lê qualquer artigo e absorve. Ele não vê qualquer noticiário e simplesmente assume aquilo. Ele não lê qualquer livro, porque a gente tem alguns aí que não passa de ser o último livro que ele leu. Não, a primeira coisa é ter um senso crítico, é olhar para a empresa, é olhar para o sistema, é olhar para a organização, é olhar para o projeto, é olhar para as pessoas e ter um pensamento crítico de tudo que está acontecendo.
Crítico não no sentido pejorativo de diminuir as coisas, mas de analisar racionalmente cada passo a ser dado, e se aquilo é bom ou não é. Porque todas as decisões que nós vamos tomar, todos os projetos têm suas fragilidades. Quando a gente pensa em decisões estratégicas, é justamente isso. Precisa ter esse pensamento crítico que vai me levar a usar o caminho que vai me trazer uma produtividade maior, vai evitar problemas, frustrações e decepções. Então, esse pensamento crítico me vai fazer com que eu chegue mais rápido, que eu tenha sucesso e que evite fracassos e evite situações que vou perder o controle. Um pensamento crítico me leva a conseguir entender todo o processo e eu saio na frente. Então, pensamento crítico. Segunda coisa que um grande líder precisa ter, ele precisa ler e escrever de forma criativa. Sabe, se eu não consigo ler de forma criativa, eu nunca vou entender o que tem por trás das meras letras daquilo que eu estou lendo. Eu preciso ir além daquilo que eu estou lendo, eu preciso ler de forma criativa, e além daquilo que exatamente tem aquelas palavras. E mais do que isso, preciso saber escrever bem. Quantas pessoas que vão liderar, mas elas não conseguem colocar num pedaço de papel seus pensamentos ou seus sentimentos, e não conseguem transcrever para um projeto aquilo que tem em sua mente. Tem uma mente brilhante, mas é brilhante só sua mente, porque não consegue colocar no papel. Então, pensamento crítico. Ler e escrever de forma criativa. Isso só aprendemos quando desenvolvemos, quando praticamos. Faça isto. E a terceira coisa, se comunicar de forma eficiente. Você vai ser um grande líder. Você vai liderar projetos e instituições. Se você aprender a ter um pensamento crítico, a escrever e ler de forma criativa, e a ter um pensamento, além do pensamento crítico, escrever de forma criativa e ler, você se comunicar de forma eficiente. Isso é, dizer aquilo que você quer dizer. Calma. Às vezes eu fico olhando a minha filha, quando ela está um pouco mais, querendo dizer alguma coisa mais assim, né? Querendo dizer, ela começa a falar muito rápido e atropela as palavras, e aí ela não consegue dizer aquilo que ela quer dizer, por mais que tenha dentro dela os sentimentos e as emoções, e esteja construído dentro dela o projeto que ela quer declarar, mas ela não consegue falar e comunicação. Nós entendemos isto como criança, elas não conseguem se comunicar, mas nós adultos, um dos segredos é a comunicação. Isso não tem nada a ver, você pode conhecer pessoas que falam inglês perfeitamente, mas não conseguem se comunicar. Tem outros que falam várias línguas, mas não conseguem se comunicar. Eu tinha uma pessoa que falava mais de 6 línguas e não conseguia um emprego no Brasil, porque não conseguia se comunicar em língua nenhuma. O problema não era o conhecimento vocabulário, fonético das palavras, era a incapacidade de se comunicar. Quando nos comunicamos bem, nós ligamos sentimentos. Quando nos comunicamos bem, ligamos emoções, criamos sinergias. Quando nos comunicamos bem, criamos projetos e caminhamos juntos. Por isso é necessário que o líder saiba se comunicar. Sabe, talvez você precise desenvolver isso. Então, como eu posso fazer isso? Vai falando, vai aprendendo a se comunicar de forma eficiente e se tornará um grande líder. E se comunicar de forma eficiente tem a ver não apenas com as palavras, mas com a altura da minha voz, com, sabe, aquilo que eu digo como fruto do que eu quero dizer. Não o que eu digo, mas a forma que eu digo é muito importante. Eu quero terminar essa aula dizendo que o que nos leva a fazer algo especial e sobrenatural nesta vida é o entendimento de que Deus está presente, de que Deus tem um plano, de que Deus está conosco. E que nada pode nos separar do amor dele, é o amor dele que nos constrange a ser o que somos. Quando somos envolvidos por esse amor, alcançamos o ponto mais elevado da vida humana nesta terra. Quando nos sentimos nas mãos dele como instrumento, sabe, certa feita Deus disse ao seu profeta Jeremias, olha,
vai numa olaria. E ele chegando lá, viu um oleiro fazendo um vaso de barro, e esse oleiro fazia esse vaso, e esse vaso estava defeituoso. E então Deus fez com que Jeremias observasse, aquele homem quebrou o vaso e o refez mais forte, mais bonito. E Deus disse assim, é assim que eu quero fazer com o meu povo. Eu quero reconstruí-lo de uma forma melhor, mais forte, mais bela. É assim que Deus quer fazer com você. Deus quer fazer você um grande líder para mudar a história de muitas pessoas, de empresas, de lugares. Não se subjugue, não se sinta pequeno. Deus quer e deseja usar você. Se coloque diante de Deus. Olhe para esse universo, esse mundo, diga, eu sou alguém especial e eu posso ser muito mais e vou ser muito mais. Não baseado apenas na minha vontade, no meu desejo, na minha capacidade, mas o Deus que conhece a minha vida, que me criou e sabe de todas as coisas, me escolheu para isso. Um dos textos mais belos da palavra de Deus é aquele texto quando Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31 ao versículo 39, Paulo diz assim, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? E quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará, pois é Cristo que morreu, o antes ressuscitou. E Paulo continua dizendo palavras belas, não apenas para o povo daquela época, mas para mim também, e essa palavra de Deus é para mim, para você. Paulo continua dizendo, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Ele disse, nada. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, disse Paulo. Ele terminando dizendo, porque eu bem sei que nem a vida e nem a morte, nem principados nem potestades, nem altura nem profundidade, nem o presente nem o futuro, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A maior marca de um líder é saber que Deus o ama. A maior marca de um líder é se colocar à disposição de Deus, e o Deus dará sabedoria e discernimento. A maior marca de um líder é poder se submeter ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Eu não sei qual é a sua situação, em que circunstância se encontra, mas eu sei que nós temos um Deus. E como eu sempre digo, esse Deus maravilhoso, esse Deus que não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento dele. Esse Deus que não rola uma pedra da montanha sem a permissão dele. Esse Deus que o vento não sopra se ele não permitir. O mar não se revolta se ele não quiser. Foi esse Deus que criou a mim e a você. E quando ele nos criou, e eu começo, aliás, termino como comecei, né? Quando ele criou, sim, de forma extraordinária. O salmista no Salmo 139 diz que o Senhor conhece o nosso levantar e o nosso deitar. De longe entende os nossos pensamentos. Antes que haja uma palavra na nossa boca, Ele conhece. E o salmista diz, para onde fugirei da tua presença? Se vou lugar mais alto tu está, lugar mais profundo tu estás? Ó Deus. E ele termina esse salmo dizendo, sonda-me e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Quer ser um grande líder? Deixe Deus usar você. Deixe Deus colocar você aonde Ele preparou você para estar. Deixe Deus fazer de você aquilo que Ele te criou para fazer. Você quer ser feliz? Deixe Deus liderar a sua vida para que você lidere outros. Você quer ser feliz? Se submeta ao amor, à vontade e o cuidado do Senhor sobre a sua vida. E aí você vai poder reproduzir
esses mesmos sentimentos de Deus sobre você para outras pessoas. Aí tornaremos esse mundo um lugar melhor para que todos possamos viver. Nossas empresas serão melhores, nossas igrejas serão melhores, nossas instituições acadêmicas serão melhores. Porque quando estamos com Deus, somos melhores. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe ricamente, que Deus te faça um grande líder para a glória dele. Deixe-me concluir orando com você. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama profundamente, porque o Senhor nos criou com amor e num projeto lindo e eterno. Pai, nós compreendemos que Tu és nosso Deus e agora nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor, para que Tu dirijas cada pensamento e cada passo, Senhor, para que nos faça líderes, que possamos liderar pessoas, mas para que elas realizem a Tua vontade e o projeto que Tu tens para cada um delas. Nosso grande projeto, Senhor, de vida, é glorificar o Teu nome, é cumprir o Teu querer, é fazer a Tua vontade. Por só assim, Senhor, nós sabemos que encontraremos a razão da nossa vida, o sentido da nossa existência, seremos felizes, exemplos e grandes líderes. Em nome de Jesus. Amém. Você sabe, o sol tem sua luz própria. A lua não tem luz própria. A lua é apenas um espelho. Mas quando percebemos a lua cheia, não é que ilumina a noite, nada mais é do que a própria luz do sol refletindo na lua como espelho. Que você seja um espelho, para que a luz de Deus brilhe através de você, ilumine muitas vidas, muitas pessoas, muitas empresas, ilumine esse país, ilumine esse mundo, porque você é o espelho da luz de Deus nesse mundo. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Fiquem na paz.